Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, tô aqui para vocês para falar um pouquinho sobre fios, brackets e ligas em ortodontia. Uma aula que nós desenvolvemos para essa ortodontia do dia a dia, para facilitar o nosso conhecimento, um pouco aí do início desse mundo dessa ortodontia, que é interessante de destrincharmos e deixarmos bem claro antes de outros assuntos pertinentes aqui nesse canal e nas aulas que a gente ministra de maneira online. Tudo bem? Bom, a ideia hoje então é falar sobre fios, brackets e algumas ligas ortodônticas. Ao longo do tempo, diferentes materiais foram empregados na nossa ortodontia, cada material apresentando sua qualidade, cada material apresentando suas limitações. Então nós temos características específicas de cada material que pode nos ser muito útil no nosso dia a dia. Nós não temos só um tipo de material, não existe um material perfeito para se trabalhar, não existe a liga perfeita para se trabalhar em ortodontia, tudo bem? Então é bom nós termos isso em mente para que a gente possa desenvolver melhor todas as ferramentas que nos é possível trabalhar. Bom, como que começou a nossa ortodontia? Como é que ela era logo no início, tá? No início, na ortodontia, nós usávamos muitas ligas de ouro no nosso tratamento ortodôntico. O aço foi se incorporando a essa ortodontia, tudo bem? Deixa eu só ligar aqui um pouquinho o ar-condicionado, senão a gente vai morrer de calor. Bom, o aço ele foi sendo acrescentado na nossa ortodontia aos poucos. Então, o primeiro material que temos conhecimento na ortodontia são os materiais feitos de ouro, as ligas feitas com ouro, tá? A partir de 1929, a gente passou a utilizar o aço, tá? Então o aço passa a ser utilizado como uma opção de baixo custo, com melhores propriedades mecânicas do que o ouro, porém com maior aplicação de força. Então, para fazermos uma deformação, nós necessitamos de uma aplicação de força um pouco maior do que nós tínhamos com o ouro. Esse é o primeiro ponto do aço, o primeiro ponto das ligas em ortodontia que nós costumamos reclamar um pouco, tá? Então, o aço é um material que é mais duro, é um material que nós vamos precisar entregar um pouco mais de força na aplicação de força para termos uma deformação. Tudo bem? Bom, com os alambres, com os fios de aço, nós começamos a ter os arcos Twist Flex. Os arcos Twist Flex eles foram desenvolvidos para auxiliar em estágios iniciais do tratamento, lá no começo da nossa ortodontia, tá? Onde tínhamos apinhamentos, alguns apinhamentos, nós precisávamos de uma liga que ela fosse um pouco mais elástica, que nos entregasse um pouco mais de elasticidade do que nós tínhamos com o aço, tá? Então o aço sempre foi um material de baixo custo, quando comparado com o ouro. E nós precisávamos ter um pouco mais de maleabilidade, mais de elasticidade, porque só tínhamos com o ouro, né? Então nós havíamos perdido essa característica. Foi aí que foi criado então os arcos de Twist Flex. Arcos de Twist Flex, eles têm uma facilidade de uso maior, porém baixa capacidade de recuperação de forma. Por mais que seja um arco trançado, um aço trançado, nós não vamos ter uma capacidade de recuperação elástica. Nós vamos ter um material que ele é mais elástico, mas isso não quer dizer que é um material que tenha mais recuperação de forma, tá bom? Bom, maior deformação permanente então do arco. Em 1980 foi desenvolvido ali as ligas de níquel-titânio. Eram ligas super elásticas, com uma recuperação de forma, então nós começamos a ter uma recuperação de forma, apresentava menor deformação plástica, maior deformação elástica, então esse material poderia sofrer mais elasticidade, com uma característica, uma qualidade muito mais completa. Excelentes para qualidades mecânicas, ideal para a fase de alinhamento e nivelamento da fase inicial. Então nós tínhamos apinhamentos que nós passamos a utilizar um material que possuía memória de forma. Isso era fantástico, porque nós poderíamos padronizar o tamanho de um arco e quando esse arco, esse fio, ele entrasse em contato com o slot, ele iria se deformar por conta da má oclusão.
mas o fio teria uma recuperação elástica, uma memória elástica, capaz de retornar ao ponto inicial do que ele foi confeccionado. E isso nós damos o nome de recuperação elástica. Então, os fios de níquel titânio vieram com a proposta de serem fios com recuperação elástica, algo que não tínhamos com os aços, tá? Os fios de aço. Com o passar dos anos e novos estudos em níquel titânio, foi desenvolvidos termos ativados, que são ativados de acordo com a temperatura bucal, e nós vamos falar um pouco desses fios de maneira bem específica, tá bom? Cobre foi adicionado ao níquel titânio, conferindo maior elasticidade, mais dissipação de forças, maior controle de forças, maior controle da ativação de acordo com a temperatura bucal, o que era muito interessante. Depois que ativamos o cobre e ativamos as têmperas térmicas, nós pudemos controlar melhor essa recuperação elástica. Então a evolução que eu estou dizendo para vocês saímos do ouro, que era um material que tinha um custo elevado, porém maleável. Depois, claro, tem outras características que nós podemos conversar depois. Mas então precisávamos de um material que fosse mais popular, que fosse um material com menor custo, e para isso entraram os aços. Com os aços, nós tínhamos um material que era de baixo custo, mas que não tinha tanta recuperação, tá? Era um material que não permitia tanta elasticidade, tá bom? Então nós criamos o Twist Flex. O Twist Flex não tem recuperação de memória, então por isso foi criado os níquel titânio. Então tudo pensando na recuperação elástica. Nós estamos evoluindo os materiais pensando na recuperação elástica desses materiais, tá? Fios elásticos mais passíveis de serem moldados foram criados posteriormente, como exemplo Eugiloi, TMA, entre outros, e nós vamos ver cada um a seguir. Tudo bem? Bom, a ideia de um fio. Qual que é o conceito de um fio? O fio vai transformar energia elástica em força mecânica levada para o bracket para que se faça a movimentação que nós planejamos, tá? Então a deformação do fio com memória elástica, claro, nós precisamos desse retorno de memória. Ah, mas eu estou usando um aço com dobra e o aço não tem memória elástica. A partir do momento que nós estamos desenvolvendo dobras, nós aumentamos um pouquinho a elasticidade do material e assim nós temos um pouco de retorno. Tudo bem? Então, toda a ideia de um fio é transformar essa energia que era elástica em força mecânica para se levar para o bracket e assim fazer a movimentação que necessita. Diversas composições e ligas, tão importante quanto os brackets, são feitas diversas composições e diversas ligas, e é tão importante na composição do sistema quanto os brackets são, ou então quanto os elastiques são. Tudo bem? Bom, vamos começar falando então dos fios ortodônticos de aço. Fio ortodôntico de aço possui um baixo limite elástico. Como eu havia falado para vocês, é um material que é mais rígido. Ele não tem um limite elástico. Então, para que façamos uma deformação pequena, devemos colocar uma tensão muito grande, tá? Então aplicamos uma força grande para fazer uma movimentação pequena. Isso significa, basicamente, um baixo limite elástico. É um fio que vai nos permitir dobras, tá? Então por ele ter um baixo limite elástico, vamos conseguir fazer dobras tranquilamente com esse tipo de fio. Mais suscetíveis a deformações por forças externas, como mastigação e trauma. Então imagine uma região edêntula. Primeiro molar, não temos o segundo premolar e temos o primeiro premolar. Então nós temos um espaço. Um fio passando de molar de maneira reta, do molar ao primeiro premolar, gera ali na região edêntula uma zona de tensão. Então qualquer ponto na mastigação, qualquer ponto na oclusão, pode nos acarretar deformações permanentes nesse fio com maior facilidade, tá? Então eles são mais suscetíveis a essas deformações externas. Maior força aplicada. Por ter um baixo limite elástico, eu preciso aplicar uma força muito grande para ter uma deformação muito pequena, para ter uma movimentação muito pequena, tudo bem? Então isso significa que nós devemos aplicar mais força, tá? Um ponto bem positivo desse fio é que ele tem baixo atrito. Então, mecânicas de deslize, mesializações, distalizações são ótimas para ser feitas com aço, tá?
muito utilizado com elásticos, porque como nós não temos força elástica, nós não temos uma força contrapondo o uso do elástico. Então imagina, tenho um molar superior e tenho um premolar inferior e eu preciso fazer a intercuspidação, tá? Se eu coloco um elástico em um fio extremamente elástico, o elástico de intercuspidação vai fazer força nesse sentido. Só que como o fio tem uma recuperação elástica, ele tende a fazer uma intrusão. Perceberam? É o elástico fazendo a extrusão e o fio fazendo a intrusão. Isso não é bom para o periodonto, não é bom para a saúde, para a condição da nossa saúde bucal. Então, para evitar esses tipos de problema, o aço é um material de escolha muito bom para se utilizar em intercuspidações. Mas veja bem, não é o único, tá? É um material que tem um baixo limite elástico, então ele não vai fornecer uma força de contraponto ao elástico de intercuspidação, por exemplo. Então, quando usamos mecânicas com elástico, usamos muito esses fios de aço. Utilizado na finalização de casos e o contorno final do arco, então para promover o arco ideal, para que a gente tenha uma adequação muito boa das arcadas, uma homogeneidade das arcadas, tá? Manutenção da estabilidade do arco, tem resistência a fadigas, mas ele é extremamente rígido. Então vamos lá, na evolução, criamos o aço. Por que criamos o aço? Porque precisávamos de um material que fosse menos custoso do que o ouro. Problemas do aço, é um material extremamente rígido, sem limite elástico, então eu não vou ter recuperação elástica e não vou ter memória elástica, esse é o problema, tá? Ponto positivo do aço, ele não tem atrito, tá? É um material de baixíssimo atrito, muito legal para a gente fazer mecânicas de deslize. Agora, por ser um material muito rígido, nós sabemos que a nossa ortodontia de hoje, quanto menos força aplicada, mais movimentação ou movimentações de mais qualidade vamos ter, tá? Então, se eu tenho material muito rígido, eu tenho que aplicar mais força para fazer essa movimentação, eu vou ter um prejuízo maior ao periodonto, tá certo? Então, nós precisávamos achar um material que aplicasse uma força menor, um material que tivesse um bom atrito, tá? Para vocês que estão vendo essa aula e são alunos de fora do país, atrito é fricção, ok? Então, todas as vezes que nós procuramos trabalhar com ortodontia, nós procuramos diminuir as forças de fricção. O aço tem uma força de fricção muito alta, muito grande. Tudo bem até aqui? Bom, então o grande problema do aço é a aplicação de força e a falta de uma memória elástica. Depois foi criado os fios trançados, de aço trançado, Twist Flex. São fios de quantidades específicas, finos e trançados uns sobre outros de forma redonda, quadrada ou retangular. Isso vai nos dar mais elasticidade, vai diminuir a rigidez do aço, porém nós não temos recuperação de memória. Tá? Então foi um fio desenvolvido, se vende em vareta, como está nessa foto aqui em cima, mas foi um fio desenvolvido para que a gente possa adaptar ao arco de uma maneira mais ideal, de uma maneira mais elástica. Mas nós não temos recuperação elástica, recuperação de forma, tá? Tanto que se eu dobrar um Twist Flex, ele vai ficar permanentemente numa deformação permanente, assim como o aço. Tudo bem? Então nós criamos aqui um material que fosse um pouco mais elástico, porém sem memória, tá? Na época foi uma invenção porque nos auxiliou mais aos tratamentos de apinhamento e coisas do tipo, tá bom? Alinhamento e tratamento inicial. Bom, mas a nossa evolução não poderia parar por aí. Nós tínhamos que ter um material que também nos entregasse memória, né? Então, um material que quando eu colocasse na boca do paciente, ele recuperasse, ele se deformasse para entrar na maloclusão, mas recuperasse essa memória de forma como deveria ser, tá? No início, na padronização. Então, por isso, foi criado as ligas de níquel-titânio. As ligas de níquel-titânio são ligas que têm memória de forma, ou seja, elas vêm pré-fabricadas.
Nós podemos encontrar tamanhos pequenos, médios e grandes, ou tamanho superior e inferior. Enfim, temos uma gama de tamanhos que são padronizadas nas empresas, tá? E nós vamos utilizar esses fios para mal-oclusões com apinhamento, como nivelamento inicial. Então, no início do tratamento, nós entramos com os fios de níquel titânio. Tudo bem? Forças mais leves e mais constantes. Como nós temos mais elasticidade, maior também nós vamos ter aqui o módulo de elasticidade e a recuperação de forma. Então ele vai nos entregar forças mais leves e mais constantes do que o que a gente fazia com o aço. Então o aço, nós tínhamos a preocupação da força ser muito grande. Agora a força é diminuída e temos recuperação de forma. Tudo bem? Ponto negativo quando comparado com o aço é que nós temos o atrito um pouquinho maior do que nós temos com aço, tá? Quando nós vamos trabalhar com intercuspidação, o níquel titânio não é legal, porque nós temos ali um fio com memória elástica. Então a força do elástico fazendo intercuspidação, o fio vai forçar para que essa intercuspidação não aconteça. Então o elástico fazendo força de extrusão e o fio de força de intrusão. É claro que se eu aplicar uma força no elástico maior do que a força do fio, nós vamos ter uma resolução. Porém, sempre teremos uma força sendo contraposta, o que não é legal em ortodontia. Legal? Bom, ideal para a fase inicial de tratamento, elasticidade ou superelasticidade, então são fios que nós podemos encontrar o nome superelástico, fio elástico, tá? Porque nós temos um módulo de elasticidade maior por conta do níquel titânio. Tudo bem? Podem ser ativados através de um ciclo de têmpera, né, uma temperatura, que são os termoativados. O que são os níquel titânios pré-ativados? Essa foto de uma caixinha vermelha que eu estou mostrando para vocês aqui em cima. Fio níquel ativado é um fio de níquel titânio elástico, superelástico, que tem as propriedades de recuperação de forma, que tem as propriedades de módulo elástico maior, forças leves e mais constantes, porém, eles têm uma têmpera. Essa têmpera, por exemplo, nesse avermelhado é de 27 graus. Abaixo de 27 graus, esse fio ele vai ficar extremamente mole, sem fazer forças constantes, tá? Ele não vai ficar rígido, tudo bem? Acima de 27 graus ele vai enrijecer, não ao ponto de ser um material rígido. Ele vai enrijecer, mantendo as características elásticas, mas fazendo forças mais constantes durante toda a utilização. Então, quando nós temos um fio de níquel titânio termoativado, nós temos uma força mais controlada e contínua durante toda a aplicação, seja ela durante 3 semanas, 2 semanas, 1 mês. Tá certo aqui? E abaixo da temperatura, nós temos um fio que ele não vai exercer suas propriedades como se deveria exercer. Então, é interessante usar os termoativados, gosto muito pela capacidade de uma força mais retilínea durante toda a aplicação, tá? Termoativados nós temos de 27, de 35 graus, tanto faz. O importante é colocar o termoativado em boca, o paciente vai estar acima de 36 graus com toda certeza, senão não teríamos o paciente para fazer essa movimentação. Tá? Então ele vai entregar uma força mais contínua e controlada durante toda a ativação dele. Tudo bem? Bom, pode ter a inclusão de um envolto branco, né? Uma borracha branca, uma película branca, para que se conferisse algo estético, um teflon. Aqui já vou deixando para vocês, isso é uma grande bobagem, tá? Porque esse teflon ele se desgasta na boca com extrema facilidade, o aparelho fica feio, fica sujo, com um monte de ranhura. Não é legal que a gente trabalhe com esse tipo de aparelho, porque de estética não tem nada, ele só vai ter estética quando colocarmos na boca do nosso paciente. Depois da boca do nosso paciente, nada de estética, tá? Porque a gente vai começar a deformar esse fio, esse teflon mais estético, tudo bem? Bom, pode ter a adição de cobre, como os Copper Night Tie, que nós vamos ver um pouco deles, ou então como uma opção estética, gosto muito de utilizar uma liga com ouro ou e ródium, né? Então uma liga que tem uma adição de ródium,
ele vai ter uma percepção de 1 metro mais ou menos, eu já consigo identificar que é algo mais estético, algo mais transparente, tá? Então gosto muito dessa opção de ródio. Bom, esses são os níquel-titânios. Então vamos lá, vamos pensando na linha cronológica. Nós tínhamos os arcos de aço. De ouro, extremamente caros. Precisávamos diminuir custo. Criamos o aço. Problemas do aço, muito rígido, tem que aplicar muita força e não tem módulo de elasticidade. Ponto positivo, o atrito dele que é quase inexistente, tá? Então o aço foi muito bom na época, mas precisávamos de um material mais elástico, tá? Então criamos o Twist Flex, um material que ele tem uma propriedade de um módulo de elasticidade que torna ele mais maleável, porém ele não tinha recuperação de forma. Esse era o ponto negativo. Precisava de um material com recuperação de forma e assim criamos níquel-titânio. Dentro dos níquel-titânio são arcos pré-contorneados, já vendidos prontos pelas empresas, e nesse níquel-titânio nós podemos encontrar um módulo de elasticidade maior, forças mais leves e forças mais constantes, e algumas variações, como os termoativados, para que a gente tenha força mais constante ainda durante a ativação, aplicação de cobre para que a gente diminua a quantidade de força a ser exercida pelo fio, e vamos ver isso logo logo, ou então algumas propriedades que o torna mais estético. Bacana? Bom, cobre. Depois inventaram a evolução dos superelásticos, é a adição de cobre no fio de níquel-titânio. Essa evolução desse cobre são a evolução dos superelásticos termoativados, tá? Então o cobre vai adicionar propriedades térmicas mais bem definidas, com as forças mais precisas e mais constantes. Então nós tínhamos os fios com térmica, né? Os termoativados. Perdão, deixa eu arrumar aqui. Nós tínhamos os fios termicamente ativados, né? Os termoplásticos, tá? E aí esses fios, eles entregavam uma força constante durante todo o atendimento, durante toda a utilização. O cobre ele veio para se tornar mais maleável ainda, com forças mais leves, ou forças mais baixas, e produzindo também através de uma têmpera térmica, também produzindo um efeito de uma força mais contínua e controlada. Então passamos a ter memória elástica, passamos a ter forças mais leves, forças mais contínuas e mais controladas, tá? É mais sensível a variações de temperatura e muito mais eficazes nas fases iniciais do tratamento do que os fios de níquel-titânio, para que possamos fazer alinhamento e nivelamento, tá? Vou falar para vocês, filosofia de brackets autoligados. Nos brackets autoligados, nós trabalhamos muito com fios de cobre e níquel-titânio, os Kupernetai, porque nós vamos entregar uma força cada vez menor ao sistema de brackets. Tudo bem até aqui? Bom, nós tínhamos então de um lado um material rígido que era o aço. De outro lado, os superelásticos, os níquel-titânios e suas variações, que eram muito elásticos. O grande problema desses níquel-titânios era que não nos permitia dobras. Por ter um módulo de elasticidade muito alto, nós não conseguíamos produzir dobras para individualizar os nossos casos. Então, por isso, foi desenvolvido um material à base de titânio, que é o TMA, tá? Que tem titânio, molibdênio, zircônio e estanho. E esse material ele vai ter um módulo de elasticidade intermediário entre o aço e o nitinol. Ele não vai ser tão rígido quanto o aço, mas ele também não vai ser tão maleável quanto o nitinol, tá certo? Tão elástico quanto o nitinol. Ele vai ser um meio termo, tudo bem? Por que esse meio termo era necessário? Porque na rigidez nós conseguimos fazer dobras, e na elasticidade nós conseguimos recuperar a forma. Então nós precisávamos de um casamento perfeito, e assim foi desenvolvido o nitinol, tá? Propriedades que garantem um bom efeito de mola nas dobras e no arco. Então hoje a gente usa os TMAs muito para fazer arco utilitário, para fazer dobras, trabalhar com mini implantes. Eles são perfeitos porque eles vão entregar uma elasticidade, mas eles também vão ter uma rigidez capaz que nós consigamos fazer as dobras necessárias para a individualização de cada dente. Tudo bem?
Bom, permitem dobras, soldagens e as soldagens convencionais. Libera forças leves. Então é um material que, por apresentar o titânio, ele, além de ter uma elasticidade média, ele vai liberar essas forças mais leves, como era a filosofia do níquel-titânio. Então ele pegou o que tinha de interessante no aço, o que tinha de interessante no níquel-titânio e produziu o seu material. Porém, um único ponto ficou em haver, é o atrito, a fricção. Tá? Quando nós falamos de atrito, o TMA, infelizmente, é um arco extremo com muito atrito, muita força de atrito, força de fricção. Então eles não são nada bons para fazer movimentações mesiodistais ou movimentações de corpo. Nós resolvemos o problema da elasticidade com as dobras, mas nós estamos perdendo ali um material de atrito. Ele tem uma boa recuperação elástica, ele tem uma alta resiliência, mas o ponto negativo do TMA é este atrito que é criado e que a gente não consegue fazer muitas movimentações de corpo. Tá? Então ele é muito utilizado sim para fazer os cursores, é muito utilizado para fazer cursor de mini implante, é muito utilizado para fazer arco utilitário, mas para fazer movimentações de corpo ele não é muito utilizado. E foi pensando nisso que desenvolveram então os Eugiloi. Então os Eugiloi, criado pela Rock Mountain, vai nos permitir dobra. Então é um fio, é uma liga que ele tem 4 têmperas, tá? Ele tem 4 tratamentos térmicos, vamos assim dizer, tá? Que o difere de macio, dúctil, semi-resiliente e resiliente. Tá? Então, macio vai nos permitir ali mais dobra, enfim, cada um vai nos permitir alguma característica importante. É claro que quanto mais resiliente, nós vamos conseguir alguma memória elástica, enfim, cada material, cada têmpera desse produto, desse Eugiloi, dessa liga, vai nos fornecer um tipo de material muito perfeito. Então é um material que vai nos permitir dobras, que por conta dessa têmpera térmica, ele vai ter algumas características físicas importantes, mas ele vai entregar uma ótima resiliência e rigidez, forças muito mais leves do que o TMA, tá? Então é muito bacana pensarmos nesse fio, mesmo quando em comparação com o níquel titânio, está entregando forças leves também, constantes e forças controladas. Usamos para fazer arco base de Ricketts, arco ideal, mecânica segmentada. Desses, acredito que nós usamos aqui a tampa azul, que a tampa azul é um Eugiloi que vai nos permitir recuperação de forma de uma maneira mais controlada, vai nos permitir dobras, um material mais elástico, menos atrito. Então foi a fusão. Agora sim nós temos o casamento perfeito. O que antes o aço nos entregava bastante rigidez, o que o aço nos obrigava a colocar uma força muito grande para fazer a movimentação, nós viemos com o níquel titânio, que diminui essas forças e tem uma memória elástica maior, tá? Só que não permite dobra. Para isso, criamos um material intermediário que fosse o TMA. O TMA queria permitir essa dobra, que tivesse um pouco de rigidez, mas que tivesse um pouco de elasticidade. Tudo bem? E por conta do TMA não ter ali uma fricção boa, ter muito atrito, foi criado também o Eugiloi, que vai entregar uma força muito mais leve, principalmente pela falta de atrito, e essa força muito mais leve, de acordo com cada têmpera que tem, alguns vão ter mais facilidade de fazer dobras, outros mais facilidade elástica, mas um meio termo ali, que é da vareta azul, muito boa de ser utilizada e vai nos permitir elasticidade, dobra e um baixo atrito. Tá bem? Esses são os principais fios que nós usamos na nossa prática clínica. Mas a evolução não parou por aí. Porque tem um fio hoje, um fio muito utilizado, que é o fio de gunmetal. Tá? Então é uma liga super elástica, super plástica, que tem um atrito muito baixo, ou seja, todas as características que são importantes nos anteriores estão aqui, tá? Facilidade de se fazer dobras, então ele é elástico e permite dobras de uma maneira maravilhosa. Forças aplicadas super leves, movimentações dentárias que acontecem de uma maneira mais rápida, porque as forças são mais leves, um grande controle dimensional.
só os pontos positivos. Então pegaram todos os pontos positivos, níquel, titânio, TMA, aço, e fizeram ali, o Eugiloi, e fizeram uma liga que pudesse nos entregar todos os pontos positivos, finalmente, tudo bem? Que é o Gunmetal. Como que surgiu? A Toyota, fabricante de carros, tinha desenvolvido essa liga, e não me pergunte por quê, mas um dentista viu essa liga e falou, epa, não serve para o carro, porque a Toyota falou que não servia mais. Não serve para o carro, mas serve para mim. Vamos lá colocar no nosso paciente. E deu certo, tá? Então é um material que é super elástico, super plástico e permite dobra, com baixo atrito. Tudo aquilo que a gente procurava em um material ideal. O grande problema desse material é o custo. Então é um material extremamente caro. Uma vareta dessa de Gunmetal, que vem um conjunto de 10 varetas, aproximadamente R$300, não é? 10 varetas não, perdão, 5 varetas. Eu sei que quando nós compramos um único fio, algo em torno de R$100. É muito caro, mas é um fio extremamente importante, porque ele revolucionou a nossa prática clínica. Tá? Antes nós fazíamos tratamentos de classe 2, tratamentos de classe 3, com giro anti-horário, então giro horário de mandíbula, modificando os planos oclusais com extrema dificuldade. Com esse fio, por permitir muitas dobras, nós conseguimos fazer a técnica do meal de uma maneira mais tranquila, a técnica multilooping, né, de Edgewise, que nós podemos individualizar o tratamento vertical dos pré-molares, dos molares, de setores de maneiras individualizadas. Então esse fio, que agora a técnica passa a se chamar de GEAL, é um fio que ele vai nos entregar menos força e mais efetividade no controle vertical de pré-molares e molares. A técnica MEAL ficou muito mais facilitada com esse fio. Daí nós estamos usando muito na ortodontia para fazer a readequação do plano oclusal utilizando os Gunmetals. Até aqui tudo bem? Tudo isso que eu queria falar para vocês é a parte dos fios. Então quais ligas nós temos hoje para trabalhar? Aço, twist flex, níquel titânio termoformado, níquel titânio com cobre, tem as estéticas, né, Rhodium, as fibras com Rhodium, tá? Nós temos também os TMAs, nós temos os Eugiloi e o Gunmetal, que era tudo isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, tudo bem? O outro componente é o bracket, que também possui suas ligas. Tá? O bracket são dispositivos colados aos dentes, colados, cimentados, que servem de apoio para os fios, permitindo aplicações de forças controladas para a movimentação. Assim como está nessa foto, creio que todos já conhecem, os brackets são posicionados na posição de acordo com a filosofia que você está seguindo, seja ela do arco reto ou seja ela de Ricketts, e nós temos ali um componente que vai receber essa força mecânica dos fios, transformando toda essa energia para movimentar esses dentes. Como que funciona? Bracket cimentado ao dente com resina ortodôntica em um posicionamento específico, de acordo com a técnica que você está utilizando, tá? Fio ortodôntico fixado ao bracket através de sistemas elastoméricos ou então sistemas autoligáveis, tá? Aplicações de força entre fio e bracket, gerando movimentação através de vetores e momentos de força. Então, quando colocamos esse fio em posicionamento no bracket, nós temos a aplicação ou de uma ligadura elástica, ou então de uma ligadura metálica, ou então da portinha com aparelhos autoligáveis, e nós vamos ter a expressão de força desse fio nesse slot. Os brackets, podemos encontrar os brackets convencionais, metálicos ou estéticos, podemos encontrar os brackets convencionais metálicos ou convencionais estéticos, autoligáveis metálicos e autoligáveis estéticos, tudo bem? Os estéticos podem ser divididos em monocristalinos, policristalinos ou feitos de um material, uma resina. E vou mostrar um pouquinho disso para vocês nos próximos minutos. Essa foto aqui de cima é um bracket convencional metálico ligado ao fio por cadeias elastoméricas, tá? Fios elásticos, tá? Elastiques. Bom, vamos falar sobre os convencionais metálicos. São feitos de aço ou feitos de titânio.
Na interface, o elemento de comunicação entre o dente e o fio ortodôntico. Então, ele fica entre o dente e o fio ortodôntico para fornecer uma interface de transmissão de força aplicada pelo fio. Tudo bem? A força, o fio vai fazer, o bracket ele é uma interface de comunicação entre esse dente e esse fio. Os metálicos são mais baratos que os demais, são muito mais resistentes que os estéticos, tá? Então pode ser feito de metal, aço ou com metal com algumas ligas, tem pouco ou nenhum atrito entre eles. Então quando eu tenho um sistema bracket e fio, sendo o fio metálico e o bracket metálico, a força de atrito, a força de fricção ou é inexistente ou é muito baixa. Isso quer dizer que eu consigo aplicar uma força menor para fazer a mesma movimentação. Diferente do que vai acontecer com os brackets policristalinos ou monocristalinos, os estéticos. Porque ali nós vamos ter uma força de fricção que vai segurar mais esse fio no slot e não vai permitir a movimentação como deve ser. Então nós temos que aplicar uma força muito maior nos estéticos do que nos metálicos. Tudo bem? Vamos falar sobre os convencionais estéticos. O primeiro grupo que eu queria falar para vocês são os policarbonatos. Os estéticos podem ser de policarbonatos ou cerâmicos. Policarbonatos, os plásticos, né, são feitos com material mais plástico, uma resina. Ele possui uma alta pigmentação, alta deformação estrutural, um alto coeficiente de fricção. Então nós vamos ter uma força contrária a esse fio muito maior, tá? Baixa adesão à superfície do esmalte, então tem uma péssima adesão e baixa resistência à descolagem por cisalhamento, tá? Então ele é muito mais barato. Aqui no Brasil, por exemplo, a Morelli vende por volta de 30, 35 reais. Ele é feito de um policarbonato, um plástico ou uma resina, só que ele vai se pigmentar mais, vai ter mais força de fricção e a cimentação não vai ser tão boa. Tá? Então a Morelli vende como composite, a GAC tem o Elation da GAC, a Ormico Spirit MB, que também funciona, né, relativamente bem, só que eu não gosto desse tipo de material, é um material muito fraco, um material muito friável, que se quebra com muita facilidade, tudo bem? Bom, outros estéticos nós temos os cerâmicos. Os cerâmicos, ele tem uma maior estabilidade de cor quando comparado com os composites, mas eles vão ter uma alta friabilidade, eles se quebram com grande facilidade, tá? Se rasparmos um no outro, ele vai ser friável, nós vamos poder quebrar esse bracket com mais facilidade. Tem um maior atrito, uma alta fricção quando comparado com os metálicos. Pode desgastar dentes antagonistas, tem uma estrutura mais volumosa, mais robusta, e a adesão ela é melhor do que as adesões com os policarbonatos que eu havia mostrado para vocês, esses de plástico. Só que ainda assim é uma adesão menos resistente do que os metálicos, tá? Podem ser de policristalinos, os policristalinos são os menos translúcidos, né? Uma claridade opaca, ou os monocristalinos, que são esses mais estéticos, mais transparentes. A grande diferença um dos dois é que o policristalino ele passa por menos têmpera térmica durante a fabricação. Quem já foi na Morelli já sabe do que eu estou falando. Eles pegam um bracket, colocam no forno, tem uma têmpera térmica e nós temos um bracket policristalino. Com mais uma têmpera térmica, ele fica mais transparente ainda, e aí nós temos os monocristalinos ou os de Zafira. A diferença entre os dois, somente ótica, tá? Só uma diferença de mais translucidez, mais estético ou não. Agora, quanto à friabilidade, cimentação, a mesma coisa. Eles serão menos cimentáveis, ou seja, vai ter mais dificuldade de cimentação ao dente do que os metálicos. Retenções mecânicas na base para aumentar a adesão. Então aqui, ó, nessa foto que eu estou mostrando aqui para vocês, na esquerda tem um monocristalino e na direita um policristalino. Monocristalino mais esbranquiçado, mais opaco, mais leitoso, e o policristalino um pouco mais transparente. Algumas marcas importantes, por exemplo, como a própria Morelli, tem como policristalino, o Ceramic, e o monocristalino nós temos ali o Zafira, né? Então o Zafira bem mais transparente, bem mais bonito, mais estético, tá?
Nós temos outras marcas importantes também, como eu deixei aqui na tabela para vocês, com seus nomes comerciais. Então, o que vai diferenciar o monocristalino do policristalino? Monocristalino, Zafira. Zafira mais transparente, mas com todas as mesmas características físicas e resistências do policristalino, tá? Policristalino, ele é mais cerâmico, mais leitoso, mais opaco. Tudo bem? Bom, aqui então, nesse slide, eu estou colocando para vocês um exemplo de uma tabela, e com essa tabela mostrando algumas diferenças entre os brackets plásticos, que é os de policarbonato, os cerâmicos e os metálicos, tá? Claro que nós vamos ter algo muito importante para falar para vocês, que os metálicos nós teremos mais resistência na cimentação, os metálicos nós teremos um custo mais baixo e uma efetividade maior do que os estéticos, tudo bem? Mas deem uma olhada nessa tabela, confiram essa tabela e vejam que faz sentido para vocês, tá? Para unir o bracket no fio, usamos uma ligadura metálica ou elástica. As elásticas, como esses elastiques que vocês estão vendo aqui em cima de algumas fotos minhas, elas devem ser trocados sempre que os fios forem retirados, tá? Então podem ser feitos de látex ou poliuretano. Apresentação modular ou em bengalinha, tá? Então é uma forma comercial das duas, só que ela vai aumentar o atrito ou a fricção entre o componente bracket e fio, tá certo? Então ela aumenta o atrito. Quanto mais atrito eu tenho, quanto mais fricção, mais força eu tenho que colocar para fazer aquela movimentação. Tudo certo até aqui? E se eu tenho que colocar mais força, eu tenho menor velocidade de tratamento. Então a ideia é que na ortodontia a gente possa diminuir o atrito, não aumentar esse atrito, tá? Porém as ligaduras elásticas, elas servem como opção bem bacana de controle desse sistema e ponto negativo é que nós vamos aumentar esse atrito consideravelmente. Bom, nos forçando então a aplicar uma força maior para movimentar o dente a fim de vencer essa resistência friccional. Ou metálico, nós podemos pegar uma ligadura metálica, um a um, fechar o fio no slot, como essa primeira foto que eu estou colocando aqui em cima para vocês. Cada dente tem uma ligadura metálica amarrando o fio no dente, e aí sim nós não vamos ter atrito, um baixíssimo coeficiente de atrito, e vai aproximar mais esse fio deste bracket, tá certo? Temos também os brackets autoligáveis, que também vão se diferenciar entre metálicos e estéticos. Mas no bracket autoligável, o atrito, que é a força oposta ao movimento dentário, ele é menor, porque como ele é uma portinha de metal que vai segurar outro metal, nós vamos trabalhar como se fosse com aquelas ligaduras metálicas, tá? Nós não vamos ter muita fricção, muito atrito. Então o bracket autoligado, ele surgiu com a ideia de que tivéssemos um menor atrito. Menor força de atrito, então temos uma menor força aplicada na movimentação. Reduz o tempo de cadeira, porque é muito mais fácil, nós podemos abrir as portinhas, colocar o fio, fazer a mecânica, fazer as dobras e dispensar o paciente, tá? Foi criado com uma filosofia que pudéssemos atender nossos pacientes a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Claro, filosofia é uma coisa, prática é outra, cabe a vocês aí definirem o que é ideal para vocês, tá? Aumento na eficiência mecânica de deslize, porque como nós não vamos ter atrito, nós vamos ter uma eficiência maior no deslize ou na movimentação mesiodistal, tudo bem? Só que o grande problema dos brackets autoligados é que nós vamos ter um maior acúmulo de tártaro nas portinhas desses brackets, e ali é difícil, é um ponto de fragilidade. Por outro lado, nós não vamos ter um material elástico acumulando placa bacteriana. Então, esse menor acúmulo de placa bacteriana pode ser relativo. Se o paciente for um paciente colaborativo, se for um paciente de boa limpeza, nós vamos ter pontos bem positivos e o acúmulo de tártaro quase não vai existir. Agora, se for um paciente que não é colaborativo, nós podemos ter ali acúmulo de tártaro nas portinhas, destruindo todo o sistema que a gente preconizou. O grande ponto negativo dos autoligados é que nós vamos ter uma menor efetividade nos giros e no torque, porque como nós temos um bracket autoligado e uma portinha, essa portinha não vai empurrar esse fio totalmente para o final do slot, para que se possa expressar essa força de uma maneira mais rápida, tá? Então, giros e torque, nós estamos comprometidos.
Claro, vou fazer giro com autoligado, vamos colocar um amarrilho para amarrar o fio mais ao fundo do slot, tá? Mas o controle de torque, ele é dificultado um pouco, tudo bem? Esses clipes, essas portinhas, elas podem ser interativos ou podem ser autoligados passivos, tá? Autoligados interativos. Clipe metálico adentrando ao slot, pressionando o arco espesso no fundo da canaleta. Tudo bem? Então, como que funciona um interativo? Vou pegar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho um bracket nessa região e nós temos aqui um fio que nós vamos colocar em posicionamento. Tá? Um bracket autoligado interativo é uma portinha que vai empurrar esse fio para o fundo desse slot. Tudo bem? Agora, um bracket totalmente passivo, nós temos um autoligado com uma portinha que não vai até o fundo desse slot. E nós temos aqui, então, uma deficiência para empurrar esse fio ao fundo do slot. Tá? Então, o controle de torque nos brackets passivos, eles são mais restritos. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram, então, compreender a principal diferença dessa portinha do bracket interativo e do bracket passivo? Tudo bem? Bom, o clipe metálico do passivo, ele não vai adentrar o slot, vai dar maior folga entre o fio e o slot, resultando no maior jogo entre o sistema, mas vamos ter menor atrito. Então, mecânica de deslize, perfeito de se fazer com passivo, só que nós vamos ter uma dificuldade maior em ter a expressão de torque. Tudo bem? Bom, esses daqui, então, essa aula que eu quis mostrar para vocês, era uma aula de ligas ortodônticas de fios e brackets. Depois nós vamos ter aula de autoligáveis, nós vamos ter outras aulas de mini implante que vão mostrar para vocês outras ligas também e outras formas de se trabalhar, tá? Por exemplo, mini implante com titânio ou diferença de titânio com aço. Esse aqui é um breve resumo do que eu queria mostrar para vocês, para que nós tenhamos a capacidade de entrar na clínica sabendo ali qual fio que nós vamos escolher e as principais diferenças entre os aparelhos, seja autoligáveis ou os convencionais. Foi um prazer estar com vocês, essa aulinha que a gente passou para vocês. Vejo vocês em classe, vejo vocês na clínica. Até lá. Obrigado.